Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E não tem nada mais típico do que acordo de relacionamento não funcionar. É uma coisa na cabeça e é outra quando a gente vai aplicar. Vocês vão reparar que, assim como os acordos mudam, né, de tonalidade, de função, de aplicabilidade, a minha voz também muda de tom, dependendo do tema. Tem temas que eu enfatizo mais, tem temas que eu estou mais calma, tem temas que eu tenho até ranço de abordar, mas eles são necessários. No caso dos acordos em relacionamentos, eu percebo que, inclusive comigo mesmo, na minha própria vivência, eles estão cada vez mais em, em evidência, porque temos problemas de comunicação desde sempre, né? O falar claramente não tem sido o suficiente. Se a gente não entende o que forma a comunicação do indivíduo. Então, o indivíduo, né, verbaliza algo que antes de sair, né, no formato da voz, ele está carregado de crenças, de pensamentos, de emoções, de vivências, de experiências. Então, ao conversar com alguém, nós vamos colocar para fora muito mais informações do que exatamente aquilo que nós estamos dizendo. Muito mais informações. E para que a gente tenha uma boa comunicação, ou seja, a gente consiga realmente exteriorizar, a gente consiga afetar o outro conforme é o nosso desejo, a gente precisa saber minimamente o nosso próprio funcionamento. O que determinadas palavras que eu digo, frases que eu monto, o tom de voz, a expressão que eu uso, o que ela carrega da minha própria história, dos meus próprios desejos. Nem tudo eu vou ter consciência, mas uma boa parte eu devo ter. Isso é um trabalho meu, é um mergulho próprio. Ou tudo que sai da minha boca sem essa investigação antes de virar uma palavra falada pode ter efeitos desastrosos, ou no mínimo não trazer aquilo que eu desejei ao falar. E existe o problema de que, uma vez dito, já não é mais meu, né? Uma vez que as palavras saem da minha boca, eu já as perdi. Já saiu algo de dentro de mim e entrou em alguém. E como ela vai reverberar dentro dessa pessoa, também tem a ver com a experiência de vida, com as emoções, os pensamentos dessa pessoa. Ou seja, é bem desafiador. A comunicação é desafiadora. Ainda bem que é uma das primeiras coisas que nós aprendemos assim que nascemos e somos inseridos numa sociedade. A gente aprende a se comunicar. Pessoas atípicas, pessoas com transtornos de neuroaprendizado, têm uma outra forma de aprender a se comunicar. Essa forma ela pode ser muito diferente do comum, ou ela pode só ter nuances de diferença dentro de um espectro enorme do que é a neurodivergência. De qualquer forma, em relacionamentos românticos, a comunicação ela é um desafio real entre pessoas atípicas e pessoas típicas, pessoas com neurodivergência e pessoas que não contêm uma neurodivergência. Quando se trata de fazer acordos, esse autoconhecimento,
é quase que obrigatório para uma pessoa típica, uma pessoa sem uma neurodivergência. Para a pessoa neurodivergente, pode haver uma maior dificuldade em ter essa introspecção, essa intimidade consigo mesma, para saber o seu próprio funcionamento. Eu sempre digo nos vídeos que o cérebro neurodivergente ele é muito mais simples do que um cérebro típico, porque ele tem funcionamentos padronizados, né? Entre extremos, 880, sim, não, preto e branco. Já o cérebro típico, o cérebro convencional, tem nuances, complexidades, informações subliminares que são aprendidas e também são repassadas. E ao colocar essas duas pessoas juntas, que se comunicam, né, de formas diferentes, os choques, né, serão praticamente esperados, né? Haverá o choque de comunicação. Mas, antes disso, a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade por si mesmo, que é saber, em primeiro lugar, qual é a função desse relacionamento na nossa vida. E pode parecer algo mecânico e meio automático e até frio falar que um relacionamento tem uma função na vida das pessoas, mas é justamente o contrário disso, é não pensar na função de um relacionamento na vida das pessoas, é que faz com que a gente não tenha um planejamento familiar. Mulheres, principalmente, aceitem passar por relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos, no mínimo, disfuncionais, no mínimo, desiguais, injustos, sabe? Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma cultura onde predomina, né, ter um relacionamento romântico como uma característica de personalidade, você tem um relacionamento romântico ou não? Você namora? Você é casada? Entende? Então não é só uma questão burocrática, ela é uma questão social. Isso define alguém, né? A solteira ou solteiro, aquele que não teve filhos, aquela que tem 10 filhos. Você percebe que é como uma característica de identificação. Então, relacionamentos românticos são vistos como características de identificação da pessoa. Acaba que define a sua personalidade. Não é assim no geral, tem sido cada vez mais questionado, mas ainda assim é a maioria, certo? Então, saber para que eu quero um relacionamento é uma boa investigação, né? E não é uma investigação que mereça ser julgada. Então, muitas pessoas querem um relacionamento para não ficar sozinhas. Isso não é ruim, né? Nós somos seres sociáveis, nós gostamos de companhia. E, inclusive, aplicamos alguns filtros nessas companhias. Queremos determinadas companhias que agem de determinadas formas, que nos trazem determinadas sensações. Mas ainda assim queremos, certo? Então, não é nenhum problema a pessoa chegar à conclusão de que quer um relacionamento para não permanecer sozinha. Existem outras, né? Mas essa eu acredito que seja assim o topo da lista, né? O medo de permanecer sozinho, como se o relacionamento é justamente o que vem encaixar, o que vem abrandar um vazio, né? E para isso existem várias teorias, né? Desde almas gêmeas até os Édipos da vida, né? Onde a gente está sempre buscando a nossa contraparte. Você pode se apoiar naquilo que quiser. Ainda assim,
é o medo, né? No fim disso tudo é o medo, medo de estar sozinho. Significa que não busca esta companhia em outras pessoas, né? Em outros tipos de relações que não sejam românticas, ou que as relações que não são românticas não têm a mesma função na vida. E aí a gente volta à função do relacionamento. Tá vendo como não tem como sair disso? Então, qual a função de um relacionamento na minha vida? E digamos que a pessoa chegou à conclusão de que é para não estar sozinho, né? Ao se unir a outra pessoa, é bom que a gente saiba qual é a função de um relacionamento na vida dessa outra pessoa. Não porque tenha que ser igual, não, porque isso não determina, né, a qualidade do relacionamento. Isso não determina que será um bom relacionamento. Já que eu tenho medo de ficar sozinha, vou me unir a uma pessoa que também tem medo de ficar sozinha e assim será um bom relacionamento. Não, isso não é determinante. Mas fala muito sobre os valores, sobre aquilo que faz sentido para as pessoas. Como ela funciona, o que ela espera. E outra parte importante disso é saber que essa função ela pode mudar com o tempo. Ela pode mudar dentro do relacionamento, passar a ser uma outra função. Então, esse relacionamento que tinha uma função inicial de não deixar as pessoas sozinhas, das pessoas se sentirem acompanhadas, compartilhando, tendo uma parceria de vida, em algum outro momento ela pode adquirir outras funções, ela pode trocar de função, né? E a gente tem que estar aberto a repensar a função deste relacionamento. Muitos relacionamentos tóxicos, inclusive, continuam, permanecem, existem, porque essa função ela não é repensada, né? Ao perguntar para uma pessoa, por exemplo, se esse relacionamento faz tão mal, né? Por que você continua? Ah, porque eu não casei para separar. Tá, mas isso já faz 10 anos, né? Ah, mas é porque agora eu tenho filhos. Então, quer dizer, a função do relacionamento, ela vai mudando. Só que, se o relacionamento ele assumiu uma outra função, que hoje já não te traz aquilo que você precisa no agora, talvez ele tenha perdido, né, o sentido. E aí, esses acordos vão mudando conforme o tempo. E isso depende muito da disposição dos envolvidos. A gente tem o romantismo, né? Essa teoria romântica faz com que a gente não questione a química que acontece no nosso corpo quando a gente encontra alguém. Inclusive, muito daquela química que a gente acha que é tesão, atração, amor, né? Ela pode ser só uma sensação de sorte, sabe? Talvez eu tenha procurado tanto por alguém na minha vida que preenchesse esse vazio deste medo de ficar sozinha, que quando eu encontro alguém que se compromete a desenvolver um relacionamento comigo, é como se eu tivesse acertado na loteria. E essa química, ela pode me confundir. Às vezes, é a paz de não ter que procurar mais e não exatamente o conforto de ter uma parceria. Então, isso também tem que ser observado, né, durante os encontros, porque tudo isso se volta em um determinado tempo de relacionamento, isso volta pra gente, né, para que a gente reanalise. E se a gente já entra em um relacionamento sabendo que em algum momento ou em vários momentos, né, dependendo da duração desse relacionamento, a gente vai reavaliar a função dele, o sentido dele, a gente já entra sabendo que nada é estático. E inclusive a gente se permite investigar o que traz estabilidade a este relacionamento, já que ele não é estático.
assim como a vida, assim como a gente muda, a gente se movimenta, a gente se transforma, o relacionamento também vai passar por isso. Se qualquer transformação no relacionamento trouxer insegurança, trouxer uma desestabilização, né? É possível que esse relacionamento tenha muitos altos e baixos ruins, não bons, não como os movimentos da vida, que na verdade não tem um sentido de bom ou mal, né? Só é. Mas se a gente acreditar que o relacionamento vai ser o mesmo do começo ao fim e a teoria romântica nos dá, né, essa expectativa, a gente também pode estar a gente está muito comprometido, né, em manter algo que na verdade se modifica, que se movimenta, que é fluido, né? A gente muda, o relacionamento também muda e tentar forçar ele a ser sempre o mesmo pode gerar um grande sofrimento para ambas as partes ou pelo menos para uma delas. Então falei sobre valores, né, sentidos que podem ser abordados a qualquer fase do relacionamento. Mas também tem as características individuais, né? Ser pessoas com afinidades, né, duas ou mais pessoas com afinidades em um relacionamento não garante, né, o bem-estar, a estabilidade, o sucesso desse relacionamento, não garante. Duas pessoas opostas ou diferentes de alguma forma também não está garantindo que haja um confronto, um fracasso desse relacionamento. Mas saber, cada indivíduo, saber de si, o seu funcionamento naquele momento da vida, ajuda muito a fazer acordos, a poder negociar finalmente, sabe? Porque podem ter visões diferentes e ainda assim se unirem, se completarem em algum nível e conviver muito bem. Mas é preciso que tenha um mínimo de clareza dos envolvidos, né? Cada um clareza sobre si mesmo, para que a clareza sobre si mesmo seja comunicada ao outro, né? Os seus desejos, os seus limites, os seus quereres. Então, o mínimo para ter um relacionamento com uma expectativa de bem-estar, de satisfação, é a gente saber sobre nós mesmos e deixar que o outro, sabendo dele mesmo, se apresente, né? Porque assim a gente vai conseguir receber ao invés de investigar, ao invés de moldar, ao invés de manipular o outro para caber naquilo que eu acho que é correto, que seria bom, né? Então, uma investigação interna, mínima que seja, deveria ser obrigatória ao entrar em um relacionamento e ter desejo de fazer acordos. Alguns pontos que pegam e eu percebo que são recorrentes, tanto nos meus relacionamentos quanto nos relacionamentos que chegam até o consultório. São temas, né, bem recorrentes. Liberdade, privacidade, individualidade, amor, carinho, ciúmes, atenção. São conceitos que a gente precisa saber qual que é o lado individual deles, né? A gente precisa saber como que a gente vive o conceito de amor quando não tem uma outra pessoa conosco, né? É o mínimo para a gente saber o que eu considero amor, o que é carinho, o que é atenção
para mim. Se eu sei isso, ao comunicar para o outro, eu identifico o amor, atenção, carinho dessa forma. Quando alguém, por exemplo, divide o seu dia comigo, eu identifico isso como um ato de carinho, né? Eu estar presente na vida de alguém, mesmo que não fisicamente, para mim é um ato de cuidado. Cuidado, para mim, faz parte do pacote do amor. Se alguém cuida daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu transformo em comportamento, em ações, né? Porque eu reajo a ele, então se ele cuida, né, de como ele se apresenta para mim, eu considero isso amor, né? Essa preocupação em me deixar bem, para mim é amor. Mas pode ser que para o outro tenha um outro significado de amor, de carinho, de atenção. Pode ser que esse outro ele precise de mais espaço, né, de individualidade, mas ele goste da certeza daquilo que é estático, daquilo que não muda. Indivíduos com neurodivergências geralmente têm essa preferência, né? Então, um neurodivergente, ele se atrai por alguém que não muda, que consegue sempre tratá-lo da mesma forma, com a mesma intensidade, inclusive, oferecer sempre as mesmas respostas ou as mesmas experiências, com o mínimo de mudança possível, para que esse neurodivergente ele não tenha que se adaptar ao outro. Então, pode ser que ele tenha vivências, né, o neurodivergente, que são exclusivas dele e que ele não queira compartilhar, até porque ele só precisa vivenciar a experiência, ele não precisa contar sobre ela, né? Mas ele precisa que a outra parte esteja estática, né? Esperando por ele ou trazendo a ele uma estrutura que não se modifica. Essas duas pessoas podem conviver, é só um exemplo, lógico, mas podem conviver pacificamente, contanto que entendam, né, o que cada um é naquele momento do relacionamento. Outro ponto que é muito abordado também é a questão dos ciúmes, por exemplo. Cada indivíduo tem uma relação com aquilo que é o ciúmes. O ciúmes é o resumo, né, de um medo, né? É o medo da perda de algo, né? Gera ciúmes, é o que a gente chama de ciúmes. Porque o ciúmes, ele é um comportamento aprendido, ele é cultural. Mas o medo da perda, ele é estrutural. Ele nasce conosco, né? Mesmo porque se um bebê tiver que dividir o leite dele, o alimento dele com outra criança, ele talvez fique sem. Então, isso faz com que ele vá preparando, né, respostas para se proteger daquilo que poderia ser, daquilo que poderia afetar negativamente a sua sobrevivência. E isso vai se transformando ao longo do tempo até chegar aos relacionamentos, onde os parceiros se veem, né, como propriedade um do outro, inclusive para a própria sobrevivência, né? Então, se eu tenho este parceiro, lembra lá do começo da conversa, para que eu não fique sozinha ou sozinho, caso eu perca este parceiro, eu corro o risco de ficar sozinho. E se eu ficar sozinha, algo na minha sobrevivência vai entrar em sofrimento. Então eu tento evitar que o meu parceiro se distraia, se perca, tenha interesse em outras coisas que vão competir com a atenção que ele dá para mim.
todos nós temos isso em algum nível, né? Mais uma vez, sem julgamento de certo e errado. Contanto que a gente entenda, né, que todos nós temos isso, a gente pode então negociar, fazer acordos com base no quê? Se eu tenho medo de perda, né, de algo que é importante para mim, que a gente sente ciúmes daquilo que é importante para a gente. Se eu tenho medo de perder algo que é importante para mim, eu preciso saber o que, na minha concepção, no meu repertório de experiências, é uma ameaça. Então, algumas pessoas acreditam que a, a ameaça de perder o parceiro é só se ele se interessar por outra pessoa romanticamente. Tem pessoas que acreditam que podem perder o parceiro para os amigos, né? Porque ele está retirando a atenção de algum lugar e colocando em outro. Tem pessoas que acham que podem perder a atenção do parceiro para o trabalho. Então, se a gente se investiga e consegue encontrar a resposta de o que é uma ameaça, e esta ameaça será sentida por mim por aquilo que eu chamo de ciúmes. Tá, então o que é uma ameaça para mim? Se eu sei o que ameaça, né, o que faz com que eu me sinta fragilizada, eu consigo informar o meu parceiro. E aí a gente vai ter mais um confronto, porque pode ser que para o meu parceiro, aquilo que ameaça a mim, ao meu bem-estar, não ameace a ele. Então pode ser que, e isso acontece com frequência, um minimize, né, a importância da dor do outro. Então eu escuto muito, não só na minha vida pessoal, mas na vida no consultório também, mas isso não é nada. Isso não é nada. Então, não podemos dar um valor ao sentimento do outro, né? O outro sabe o valor do seu próprio sentimento. Só cabe a nós, dentro de um relacionamento, respeitar este sentimento. Aceitar ainda é uma outra categoria, porque eu não preciso aceitar, né? Então, ele tem todo o direito de se sentir assim, mas eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso conviver com isso. E aí eu vou ter que fazer escolhas, né? Então, se o meu parceiro, por exemplo, sente ciúmes do meu relacionamento com a minha família, meus filhos, que seja, e eu não aceito isso. Para mim, esses relacionamentos, eles são diferentes. E eles não roubam a atenção dele. Mas para ele, rouba. Para ele é uma ameaça. Ele se sente preterido. Então ele acredita que a atenção que eu estou dando para os meus filhos, eu estou tirando dele. E eu então vou escolher. Ou eu faço um acordo onde caibam todos e eu divida as minhas atenções, ou então eu informo a esse parceiro, né? Mas é assim que eu me comporto, é assim que eu vivo, isso e isso tem importância para mim, por mais que não tenha para você. Ou eu simplesmente não vou conseguir uma boa convivência e eu vou ter que escolher me afastar, né, dessa pessoa. Então, esses são alguns dos temas que, que poderiam, né, serem abordados de uma forma super saudável a qualquer momento. Mas eles só entrarão em um ponto de convergência, em algo que frutifique, que traga bons frutos, se a gente entender que o mesmo sentimento, a mesma emoção, as mesmas sensações, tá? Eu sinto ciúmes, o outro sente ciúmes. Eu sinto amor, o outro sente amor, tá? Mesmo assim, não é a mesma coisa. Porque o meu amor, o meu ciúmes, a minha tristeza, a minha alegria, ela foi construída por elementos da minha própria experiência. E no outro, ele construiu com os elementos da própria experiência dele. Então, quando eu digo o ciúmes é isso, ele é isso para mim. Para o outro, eu vou ter que perguntar para descobrir. E eu gostei desse tema, porque na verdade eu só dei um parâmetro geral, mas eu vou abrir mais.